Olá, Primavera do Leste, salve meus amigos, salve você que nos dá a honra e o prazer da sua sintonia, da sua audiência. O Jornal L News, como sempre, como nós dissemos com o Beto, com o Luizinho, o nosso objetivo é Primavera do Leste, aprimorar e trabalhar. E muitas vezes a melhoria vem no embate de ideias. Eu não pensei uma coisa, o meu amigo pensou outra coisa, a gente entrou aqui num conflito, mas o cruzamento das ideias, duas cabeças pensando, encontrou um objetivo melhor. Portanto, todas as forças políticas em Primavera do Leste, que foram eleitas pela população, pelo seu voto cidadão, têm representatividade e poder de falar em nome de Primavera do Leste. Às vezes eu posso concordar ou não concordar, mas se tem boa intenção, se tem objetivo, e todos que estão na política têm um bom objetivo, então o debate sempre é válido, sempre devemos ouvir. Não a oposição raivosa, radical, canina, feroz, mas a oposição é importantíssima até para a correção de rumos da própria situação. Hoje, o Jornal L News tem a honra de receber o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, policial, mas atualmente vereador da nossa cidade e eleito também o policial do ano pela ACIPLE. Vamos conversar com ele, bater papo muito proveitoso a respeito de Primavera do Leste. Adriano Carvalho, no L News, já já. Nascemos e crescemos com Primavera do Leste. Desde o começo, cuidar foi nosso principal valor. E assim, ajudamos Primavera a se tornar uma grande cidade para se viver. E nesse assunto, viver, somos especialistas. Quando eu era jovem, recém-formado, escolhi Mato Grosso para trabalhar. Primavera do Leste foi escolhida devido à proximidade que tem com o nosso estado, que era Goiás. Foi uma cidade que nos proporcionou de tudo que a gente precisaria. Qualidade de vida, povo acolhedor. Foi impulsionado por essa sociedade e por nosso espírito empreendedor que estamos construindo essa estrutura que hoje já é significativa. Eu espero que nós podemos entregar cada vez mais uma obra gratificante para a nossa sociedade. Com dedicação e modernidade, nos tornamos referência. Não apenas pela qualidade técnica, mas porque priorizamos cuidado humanizado. É gente cuidando de gente. Gratidão ao que sentimos por Primavera do Leste e por você, que há 36 anos confia a sua saúde aos nossos cuidados. Em nome de toda a equipe HCP, o nosso muito obrigado. Hospital das Clínicas Primavera. Há 36 anos, agradecer é o nosso maior presente. Uma oportunidade para celebrar negócios e ter acesso aos principais lançamentos e tecnologias aplicadas ao campo. Estamos falando das feiras agropecuárias e dias de campo, que ultrapassam as cercas das fazendas e centros de pesquisas e promovem desenvolvimento das regiões. Em 2021, o Toplan em Campo foi um dos primeiros eventos realizados adaptados à pandemia. E para 2022, estamos preparando algo muito melhor. Toplan em Campo 2022, de 13 a 14 de janeiro. Salve Pica-Pau, beleza? Tudo bem? Tudo certinho? Adriano Carvalho, prazer tê-lo aqui. Igualmente, obrigado. O espaço aqui é para a gente trocar uma ideia, e eu digo, inclusive acabei de dizer para você fora do ar, né? Sim. Não é entrevista, é um bate-papo. Veio da onde? Como é que chegou em Primavera? E como é que entrou na Polícia Rodoviária? Porque você foi eleito, né?
o policial do então agora tem que explicar para o povo como é que você chegou na Polícia Rodoviária. Sim, eu cheguei aqui em 2005, eu fiz o concurso da PRF em 2004. Em 2005 eu fiz o curso de formação, logo após o curso fui mandado direto para Mato Grosso, em Primavera. Cheguei aqui em 2005, gostei da cidade. Eu sou de São Paulo, capital. Sou natural de São Paulo. E aí, chegando aqui, eu gostei muito da cidade, não tive vontade de retornar. Preferi iniciar na carreira policial num lugar mais tranquilo, mais sossegado, né? Sim. E por aqui eu fui ficando. Em 2005 fui lotado aqui e de lá para cá a gente tem morado aqui em Primavera. Tem desde atuado o começo. aqui. Quando se chega em Primavera, eu cheguei um ano antes que você, eu cheguei em 2004, Certo. no ano que você fez o concurso. Eu tenho a minha visão, mas eu quero saber a sua. Qual que é a impressão que se tem de Primavera quando você chega na cidade? Eu gostei muito, né? A cidade é grande, ampla, espaçosa, com possibilidade de crescimento. Isso me deixou bastante entusiasmado por permanecer aqui. Então a gente vê uma cidade de pessoas que migraram do interior do país, da região sul principalmente, predominantemente, e a gente via aí muita pujança, muita vontade de crescer e de trabalhar. Eu me inspirei, achei que aquilo seria um lugar para ter meus filhos, para criar meus filhos, e essa é a impressão que eu tive quando cheguei aqui. E como é que você, de policial rodoviário, se interessou por entrar na política? A gente já vinha aí num projeto aí de estudar a política, de conversar com os amigos, com os parceiros, e a verdade é que quase ninguém gosta de política, né? As pessoas têm muita resistência e repulsa por participar da política, e é justamente isso que faz com que os maus governantes prevaleçam, predominem, estejam sempre na atividade. Então, uma das iniciativas, uma das ideias que eu tive foi de participar, fazer parte, não só como comentarista, não só como crítico, mas também de uma forma mais incisiva. Isso não foi uma coisa que nasceu do dia para a noite, né, Adriano? Isso aí é uma ideia que você amadureceu há algum tempo. Sim, na Quanto verdade. tempo você maturou isso? Então, em 2016 eu já tinha ideia de participar do pleito, no cargo de vereador aqui em Primavera do Leste, mas havia as Olimpíadas, ocorreram no Rio de Janeiro, e eu trabalhei pela instituição, fiquei 3 meses lá, então naquela oportunidade eu falei, não vai ser dessa vez. Mas venho trabalhando as questões de Primavera, conversando sobre política, dialogando muito sobre as necessidades da população. Então levou pelo menos uns 4 anos aí, até que a gente, de 2016 a 2020, a gente ingressasse de fato na campanha. E o que te levou para o Podemos? Eu estava no Partido Novo, nós ficamos ali 5 anos no Partido Novo, contribuindo, era um partido que é o único partido que você paga para pertencer, é bem estranho. E a gente ficou 5 anos ali, conversando com várias lideranças, mas no comecinho de 2020, no ano passado, o Partido Novo a qual eu pertencia simplesmente disse, nós não vamos lançar candidato. E de uma hora para outra, um projeto que eu vinha trabalhando há 4 anos e eu não tinha o que fazer. Foi então que entrei em contato com o deputado federal José Medeiros, que é presidente do Podemos em Mato Grosso, e a gente começou um projeto então em Primavera pelo Partido Podemos, mas foi porque lá no outro partido a gente não teve condição de sair. O Podemos é um partido de direita, o deputado federal José Medeiros também bolsonarista, assim como eu, então a gente alinhou politicamente e conseguiu encampar esse projeto aí. Todo político ele precisa ter um grupo, o seu grupo político. Quem é o grupo político do vereador Adriano hoje? Quem está com você nessa... Politicamente falando, né? Na população a gente sabe que sim. É engraçado porque o grupo somos algumas pessoas que tiveram uma ideia de, do ano passado, ter um projeto de oposição. O nosso projeto foi muito ousado, tivemos um candidato à majoritária, tivemos um vice também do partido, uma chapa pura, uma coisa bacana, uma coisa idealista, uma coisa legal. Não fomos massacrados na eleição, mas tivemos a coragem, tivemos a ousadia de propiciar, pelo menos para 3 mil pessoas, um direito de escolher um outro prefeito. Eu quero me ater nesse detalhe um pouquinho, porque isso nos serve de lição para as próximas. Marcos Felipe, né? Sim. Marcos Felipe, o candidato a prefeito, que eu não estava aqui nas eleições, gente. Então, e o Marcos Felipe, eu vi alguma coisa dele, e falando sinceramente, eu não estou falando aqui de mal de pessoas, né, porque não tenho esse objetivo, mas a gente fala com franqueza. Claro. Eu achei ele despreparado para assumir
o cargo. E é uma coisa, Adriano, que eu brigo muito em Primavera, é fazer esse tipo de política. Eu tenho dinheiro, eu tenho uma grana no bolso, eu sou do agronegócio, eu sou do empresário, eu sou isso, eu tenho, né? Eu sou o PC, né? Que a gente não vai dizer o que é PC agora aqui, mas fora do ar eu vou dizer o que é PC. É das galáxias, PG, das galáxias. Sabe? Então, ele fala, não, chega nas eleições, 3 meses ele lança um nome para ser um candidato. E política não se faz assim. Sim, política se faz com planejamento, com estudo. Se você fizer um estudo, um planejamento, tiver um tempo, você tem mais oportunidade de concorrer com uma vaga melhor. E eu estou citando o caso do Felipe, não para, de forma nenhuma, criticá-lo, mas para dizer, para próximas eleições, quem tiver pretensão já está atrasado. Para começar a estudar, para começar um trabalho de prospecção, para começar a saber o que é uma administração. Não sei se eu estou falando besteira. Não, você está correto. Uma coisa que precisa ficar bem clara, assim como a gente iniciou esse assunto, o projeto sempre foi meu. Eu sempre tive um projeto de oposição em Primavera do Leste. Eu sempre me coloquei como um opositor à situação que estava aí. A situação que já vinha há alguns anos, né? Dos Viana, do Piana, do Léo e tudo mais. E eu procurei um grupo e a gente conseguiu reunir. E a candidatura do Marcos Felipe aconteceu por acaso, evidentemente. Ela não foi planejada, ela não foi estudada nos moldes do que eu estudei para entrar para o cargo de vereador. Então, nesse sentido, foi o que a gente conseguiu alinhar. Agora, você não acha interessante que o Léo tenha vindo justamente para quebrar uma disputa que havia, uma oligarquia que havia, que era Viana-Piana. Perfeitamente, veio sim. Você não acha que isso é benéfico? Definitivamente. Em termos de macropolítica. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu não concordo com o tipo de política velha que ele praticou, que é muito parecida com o que a gente luta muito aí no governo federal, no governo estadual. Só essa ressalva que havia necessidade de alternância, é pacífico esse entendimento. Mas a política MDBista, aquela política de tomar lá da cá e tudo, continua a mesma. Tiraram o P, mas não mudou nada. É contra isso. Eu sempre fui amigo pessoal do Léo Bortolin, viajamos juntos já, mas o tipo de política que ele faz não é o que me interessava. Por isso que eu segui um outro caminho. Então, respondendo a sua pergunta de modo bem objetivo, foi importante sim a gente ter um novo parâmetro na política, mas era interessante que também o tipo de política fosse diferente. Entendi o seu posicionamento. Quando você optou em ser vereador, você conversou com a população. Você teve quantos votos? Desculpa, de cabeça eu não me lembro. 433. 433. Amigo, você fez 433 pessoas saírem da sua casa num dia, com o seu número, porque ali não adianta o nome, com o seu número, ou numa colinha, ou gravado, ir até a urna, digitar o seu nome. É gente pra dedéu. Que foi que você falou para essas pessoas, que convenceram essas pessoas a fazerem isso? Ir lá no dia da eleição e digitar o seu número? Eu tive, assim, um público muito restrito. Diferente da maioria dos vereadores que foram eleitos, eu não tive contato com muitas camadas sociais, muitos estratos sociais. Então eu não busquei votos em regiões mais pobres ou bairros mais afastados. Eu procurei fazer uma política em cima das pessoas que me conheciam. Então boa parte das pessoas que me conheciam já sabiam do meu temperamento, de como eu pensava, porque, como eu mesmo disse no início da conversa, eu vinha há 4 anos falando de política nas rodas, né? As pessoas já tinham entendimento do que a gente ia fazer. E algumas dessas pessoas multiplicaram essa impressão e foi assim que a gente conseguiu chegar. É aquilo que eu sempre coloco, que para você ser... Muitas pessoas me procuram, como eu trabalho com marketing político, as pessoas me procuram e falam, Eli, como é que faz para ser candidato a vereador eleito? E eu falo, não tem. É sola de sapato e conversa. Porque numa cidade que faz um vereador com 350, 400 votos, não existe estratégia política, correto? Sim. Você tem... A estratégia política, ela vale de 2.000 votos para cima. Porque abaixo disso é você
fazer a espiral, né? É uma espiral. Você tem um núcleo e aí você faz uma espiral. Então você tem um núcleo de pessoas à sua volta que te dão, geralmente a família, a igreja, alguma coisa do tipo, uma entidade, como a própria PRF. Sim. E esse núcleo faz a espiral de fazer a sua candidatura andar. Não tem estratégia para ser eleito vereador. É solo de sapato, conversar coisas que as pessoas compreendam e principalmente que veja lógica no que você fala. Certo. Quando você foi eleito, você assumiu no 1º de janeiro e você fez uma coisa que eu, que não acompanhei a sua campanha, me surpreendeu. Sim. Você abriu mão da verba indenizatória. Por quê? Sim, é uma promessa de campanha que eu havia feito. Porque Você fez a promessa, então, na campanha? Fiz a promessa de que não iria usar a verba indenizatória. Porque como eu ia manter o emprego na PRF e o emprego de vereador, eu achava que não haveria necessidade de utilizá-la. Hoje, porém, continuo não usando, mas não estou mais atuando nas duas funções. Eu atuo apenas numa função. Hoje eu estou apenas como vereador e recebo do governo federal. Então hoje eu não estou recebendo nesse momento nem salário de vereador e nem verba indenizatória. Você teve que fazer uma opção. Eu fiz uma opção pelo salário da polícia e estou me dedicando única e exclusivamente à vereança, que a gente consegue, se dedicando mais, fazer mais pelo município. Nós já conversamos isso pessoalmente, mas eu vou insistir mesmo agora aqui diante. Pois não. Porque eu acho interessante essa colocação. O Manuel Mazzutti, atual presidente da Câmara Municipal, na legislatura anterior, ele também não recebia verba indenizatória. Sim. Um acordo que ele tinha com a OAB, o pessoal da OAB, que é o pessoal... Beleza. E ele foi eleito numa margem apertada de votos. Sim. O que me levou à conclusão de que receber ou não a verba indenizatória, pouco peso eleitoral exerce. É mais a sua palavra, é mais o seu norte do que uma estratégia de comunicação Concordo. com o eleitor. Você não se arrepende de ter? Porque eu acho que se a verba está ali, e você me deu vários exemplos, você Sim. gastou com advogado, Sim. você gasta com a sua intérprete de Libras, que a Câmara deveria estar pagando para sim. todos os vereadores. Perfeitamente. Esses despesas tudo está caindo no teu bolso, colega. Sim. Isso é ruim para você. Sim, a gente tenta, na verdade, com a melhor das intenções, fazer claro. as mudanças, propor os desafios. Realmente agora, como eu estou recebendo só o salário de policial, não recebo mais o de vereador, eventualmente eu vou usar a verba para cobrir essas despesas que você citou aí. Porque também não é justo eu tirar do meu sustento para fazer atividades parlamentares. Eu acho que o grande problema da verba, e a gente já falou sobre isso, né? A gente tem conversado na sociedade, é o uso indevido, o uso como aumento de salário. Exato. Se houver uma justificativa, se houver uma apresentação de nota fiscal, de recibo, se for uma coisa para exercício do mandato mesmo, que venha engrandecer o mandato, usado com parcimônia, usado com sabedoria, não tem problema nenhum mesmo não. Agora, tanto é que eu nunca critiquei quem recebe, isso eu nunca fiz. eu queria te perguntar sobre um servidor da Câmara. Eu não costumo tocar em nome de servidor, Pois não. porque eu acho que servidor, se ele é concursado, ele tem o direito. Sim, Se ele foi nomeado, a responsabilidade de quem nomeou, exato. né? Não é dele. Correto. Então não falo de servidor. Mas tem um vereador, tem um servidor da Câmara que tem se destacado. Às vezes, para o lado negativo, quase levou uma sobra esses tempos atrás. É o ordenador de despesas da Câmara. É ele quem tem colocado obstáculo e tentado disciplinar isso. Né? Eu acompanho o trabalho dele desde o início dessa legislatura, onde ele alerta, olha, senhores vereadores, não é assim que gasta. Como é que você analisa o trabalho desse profissional enquanto um dos patrões dele, porque você é vereador? É importante você tocar nesse assunto e eu gostaria de usar até a sua expertise, o seu conhecimento de política, de jornalismo, para explicar para a população que o controlador que está lá, ele sempre fez essas recomendações ao longo de todos esses anos que nós estamos em primavera, eu e você. Sim. A diferença é que anteriormente o presidente da Câmara optava por seguir ou não as recomendações, mas as recomendações, da forma como se utiliza a verba indenizatória, ela é pretérita, ele sempre escreveu daquela maneira. Sim. Né? Sempre quando teve controlador, evidentemente. Claro. Então o controlador não está inovando, ele não está trazendo uma coisa diferente, ele só está fazendo o trabalho que ele já fazia. E aí, nesse caso, não tem problema nenhum
em dar crédito ao Manuel Mazzutti, que tem cumprido todas as orientações do controlador. Leva o seu servidor, né? E aí é uma crítica a todos os outros presidentes. Tá? Vou fazer Sim, uma crítica aqui claro, a todos os outros presidentes. claro. Que não seguiam o que o controlador falava. Perfeito. E esse controlador, nesse quesito, Manuel Mazzutti tem trabalhado de uma forma legal, Manuel. Nesse ponto aí, ó, Sim. nota 10. De ouvir do seu controlador. O vereador tem reclamado barbaridade, né? Mas fazer o quê? Faz parte. O controlador está ali para, na verdade, ajudar. Numa ótica inteligente, o vereador usufrui do auxílio do controlador para ele mesmo não fazer besteira, para ele não ter que responder depois, ficar inelegível, ser processado. Então o vereador, o agente público, tem a oportunidade de estar esclarecendo com os órgãos de controle, de fiscalização, justamente para não fazer besteira. O que você tem contra o Nhonho? Então o Nhonho é muito simples, eu não tenho algo pessoal, né? O Nhonho também já conhecia há muito tempo. O Nhonho, comprovadamente, pelo acordo que ele fez junto com o Ministério Público, ele de fato montou empresas em nome de Laranja. Isso já não é mais uma acusação, isso já não é mais uma suspeita, é algo que ele concordou. Inclusive, as pessoas que estavam envolvidas nessa empresa estão todas com os direitos políticos suspensos. Então, é pura e simplesmente uma questão da pessoa infringir a regra do jogo. Ele era vereador, ele não podia ter empresa em nome dele. Ele fez uma manobra para ter as empresas, controlar em nome de outras pessoas. É só isso que eu não concordo. Deixa eu só te cortar aqui um minuto para dizer o seguinte. O vereador Nhonho tem o mesmo espaço que o vereador Adriano Tapiano para apresentar a sua defesa. Aqui a gente procura trabalhar bem direitinho, viu, gente? Então, continuando. O Ministério Público... Agora eu vou fazer a pergunta. O Ministério Público optou em não processá-lo, em não quebrar o contrato, fazer um TAC e dar continuidade. Por que você acha que o Ministério Público agiu dessa forma? A minha visão, antes da sua resposta, justamente, que é para não misturar as estações, é que o Ministério Público olhou e falou assim, olha, vai ser duro provar isso em juízo, isso vai ser complicado, mexer com isso vai demandar muitos anos, correto? Então, vamos fazer um TAC aqui e a gente resolve o problema e não pode ter renovação com aquelas normas que estão lá no TAC. Ou você vê de maneira diferente? Não foi isso. Não? Não. O Ministério Público realizou com o vereador Nhonho um acordo de não persecução civil. O que acontece? Tal qual na transação penal, ele oportuniza aquela pessoa que está sendo investigada a morrer com o processo. Olha, vamos acabar com isso aqui. Essa propositura não depende da vontade do Ministério Público, ele é obrigado a fazer. Quem criou isso? Os políticos lá de cima. Então não tinha como ele processar. Só para explicar a transação penal para o povo ali. Sim. Nossos amigos transação penal é quando você comete um crime na esfera penal, uma injúria, uma calúnia, um crime de menor potencial ofensivo. E para resolver o assunto, o Ministério Público falou, olha, em vez de a gente processar você, ter toda essa despesa, você ser condenado, nós vamos oferecer uma transação penal. Você paga uma cesta básica, paga um dinheiro aqui e morre o assunto. Um serviço social. Não, serviço social. Não é uma condenação, mas você morre o assunto. O Ministério Público é obrigado a fazer isso, mesmo que ele não queira. Então a gente tem uns entraves na legislação que fazem com que, eventualmente, as irregularidades compensem. Foi o que aconteceu no caso específico do vereador Nhonho. E aí, isso não te satisfez? Essa transação penal não te satisfez? Esse acordo de não persecução civil, ele serve de base para você, numa outra esfera, que é a Câmara Municipal, promover a cassação do vereador, porque são instâncias distintas. E justamente por isso que é interessante. Se a população, e eu tenho certeza disso, não ficou satisfeita com o acordo de não persecução civil, onde ele pagou R$100 mil em relação a um movimento de 4 milhões que ele fez, nós temos uma outra seara para corrigir isso. Então nós poderíamos pegar esse parecer, esse acordo, que foi assinado por ele, confirmando tudo o que eu estou dizendo aqui, isso não sou eu que estou falando, está no acordo. A Câmara pega essa investigação e faz o seu trabalho separado, independente. Nós não somos obrigados a concordar com aquilo. Nós não somos obrigados a aceitar aquele acordo. O Ministério Público, sim,
Ele foi obrigado, inclusive os valores, ele também não pode fugir muito. O vereador movimentou 4 milhões, vamos botar 4 milhões. Não, existem parâmetros. Por isso que foram 100 mil. Mas os 100 mil que o vereador pagou são irrisórios. Então nós, na nossa competência, nós poderíamos abrir um processo de cassação e, dado o amplo direito de defesa, entender de forma diversa como o Ministério Público entendeu. Perfeito. Esse é o posicionamento do vereador Adriano e nós cumprimos o nosso dever jornalístico de informar. É isso que ele pensa e tem o direito de expressar a sua opinião. Por que você é oposição à gestão Léo hoje? Você conhece gestão pública. Primavera é perfeita? Não. Não. Tem defeitos. Sim. Mas o Léo merece uma oposição firme. E você... Só quero fazer um adendo. Uma das coisas que eu gosto do trabalho do Adriano é que ele procura, a gente observa bem, toda a atuação política dele tem uma lógica. Você pode concordar ou não, mas tem uma lógica. Diferente de certos opositores que são irracionais. O vereador Adriano apresenta uma lógica na sua racionalidade. Manda ver. Obrigado pela consideração. Eu vou te resumir de modo muito simples. Nós tivemos a situação dos parentes dos vereadores que estavam contratados. Eu me opus a isso. Eu não me opus ao Léo quanto pessoa ou quanto ser humano. Eu me opus à gestão que ele fazia. Mas vem cá, Adriano. Foi bom você tocar nesse assunto. Tem contratado ali, que ele era contratado Sim. desde a época para construir a Arca de Noé, né? Sim. Estava ali contratado há anos. Sim. E nessa, eu vou dar um exemplo que uma amiga minha até, pessoal. Não sei se é irmã do vereador Temarzinho. Sim. Estava ali há 935 anos. Aí nessa legislatura o vereador tomou posse como vereador, ganhou. Já tentou outras vezes, tinha perdido, nessa ele ganhou. Correto. Aí a irmã dele perdeu o emprego por ser irmã. Não foi meio pesado esse negócio? Eu estou falando dela, mas tem outras pessoas. Não foi meio pesado esse trem, não? É engraçado, assim, eu percebo muito isso na política, e isso é um dos motivos que me fez entrar. A gente é muito tolerante, a gente é muito condescendente. O brasileiro é assim, pô. A gente acaba achando tudo muito normal. Não aguentamos 14 anos de PT, pô. A gente acaba achando explicação para tudo. Esses dias agora, novamente, o líder do MDB, o inspetor Zancanaro, ele tentou relativizar isso. É evidente que ela já estava lá, no caso especificamente da eutenia, e que o vereador entrou. Assim que ele entra, passa a ver a irregularidade, porque é aí que começa a ilegalidade, entende? E isso foi conversado, eu me reuni com os vereadores, eu falei, olha, vocês não podem ter os parentes, porque você cria uma submissão, ainda que não de fato, mas uma submissão presumida. Então havia 8 parentes em linha direta na prefeitura, você cria uma dependência muito grande. Isso foi conversado, isso foi tratado muito a bastidores, olha, vamos parar com isso, vamos resolver. Todos quiseram pagar para ver, ninguém quis tirar seus parentes. Eu fui numa lógica sua há 6 anos atrás. Nessa linha de raciocínio e num lugar um pouco mais pesado do que você enfrentou. Sim. Tinha na gestão, eu vou evitar nome, gente, porque já é coisa passada e eu só estou relatando, porque o que ele está falando, eu não só denunciei, como eu fui condenado. Correto? Sim. Tinha um gestor na cidade que o chefe dele, que o chefe de gabinete dele, que hoje é o nosso amigo Fábio, o chefe de gabinete dele era marido da promotora. E a promotora tem que atuar. Sim. Né? Sim. E evidentemente, como o marido era chefe de gabinete do gestor, as coisas eram acertadas, né? Ignoradas. Eu fiz a denúncia. Eu denunciei. Será que isso não está acontecendo por isso? Os dois me processaram, perderam todas as criminais, mas me pegaram num massível. Num massível que indenização, tem que pagar indenização pro cara. Sim. Embora todas as criminais estão falando, não, ele tem o direito de denunciar, porque o fato acontecia de fato, era justo. Fui, mas na cível eu me esqueci de me defender, porque eram tantos processos, e eu fui condenado por isso. Sim.
não é uma boa coisa entrar nesse caminho, vereador. Eu estou dizendo isso pelo lombo Claro. lanhado de paulada. Sim, mas são escolhas. São escolhas que a gente faz. O meu objetivo na política é muito claro e eu gosto de estar participando, mas eu não vou fazer de tudo para permanecer. Tanto que se eu quisesse ser político de profissão mesmo e crescer muito mais, eu tinha me aliado à situação, até porque, como eu já te disse, já te confidenciei, sou amigo pessoal, pelo menos fui, do prefeito Léo Bortolin. Então eu não quero ser político a qualquer custo. Eu quero poder atuar como estou atuando, com liberdade, com independência. Falo o que eu quero, denuncio, provo, faço as minhas coisas. Não devo nada para ninguém, não tenho obrigação política com ninguém. Isso é muito bom. E é contra esse tipo de política contrária, de conchavos, de acordos, de apadrinhamento, de compadria, que eu tenho lutado. Eu sei que é inglório, eu sei que a gente não vai conseguir mudar o mundo, eu sei que a gente não vai conseguir grandes realizações, mas as coisas que eu consegui esse ano, para mim, já foram bastante importantes. Muito bem. Isso me leva a uma outra pergunta. E vamos para o final, que os nossos computadores da nossa central aqui já estão nos informando que o tempo... Tá certo. Você gosta do nosso computador? Claro, né? bem automatizado, né? Bem bacana. Bem automatizado. É a Ligiane que escreve num papel ali e mostra pra gente aqui atrás. Eu entrego, ela fica doidinha. Isso me leva a uma outra pergunta. Pois não. Você é candidato, você tem a pretensão... É candidato? Não, porque ninguém é candidato agora. Você tem a pretensão de ser candidato a deputado no ano que vem? Sou pré-candidato a deputado estadual pelo Podemos. E vamos participar do pleito, sim, tenho vontade. Volto a dizer, não vou fazer acordos e acertos para chegar lá, ou eu chego do jeito que eu quero, ou eu continuo como estou, né? Se eu vou para as eleições, se eu perder, eu continuo vereador, continuo policial rodoviário federal, então para mim eu só tenho a ganhar. Vou colocar meu nome, sim. Primavera não tem um representante na Assembleia. Teve durante 8 anos. Pífio. Teve durante 8 anos. Por que não temos representante hoje? O que aconteceu? Houve aí, quando você diz qual é o seu problema com o prefeito e tudo, essa questão de não pensar na cidade. Eu vejo muito claramente que o prefeito Léo Bortolin tem um projeto pessoal. Então, mas não é candidato? Não é agora, né? Agora ele já viu, porque a pessoa viu que não é tão fácil assim, achou que estava ganho, que era só sair e largar. Provavelmente ele viu que o buraco é mais embaixo, né? E eu, por mim, ele deve ter pensado 2 vezes. Eu acho que ele não ia ser eleito tão fácil assim, uma opinião pessoal particular minha. Pera. Ô, produção, segura esse tempo aí. Ele foi eleito com 89% de voto. Ele não teria, pelo menos na cidade, vamos chutar aí, 60% dos votos? Desses 89 que ele teve? Eu entendo que seria muito bem votado, mas tem muito compromisso. A política que ele faz é muito comprometida. Ele fez um arco de aliança com 11 partidos e colocou na prefeitura mais de 120 portarias de todos eles. Como é que você larga de uma hora para outra? E essa votação que ele teve, muito em parte, foi aquilo que você falou. Nós não tínhamos um candidato totalmente preparado, que vinha trabalhando. Nós não tivemos uma disputa. Se você falar que os 90% dele foi contra um Getúlio Viana, contra um Érico, ou até contra o Otávio, que também esteve se projetando, não foi isso. Ele ganhou de uma pessoa que começou um projeto com 3 meses. Sim. Não é um parâmetro muito bom esse 90%, não. Então, quero voltar então lá no início. Por que nós não temos um representante? Nós temos 40 mil eleitores, faz 2 deputados estaduais, ainda sobra voto. 2. Eu acredito que eu acredito que o ano que vem nós vamos fazer 2 deputados estaduais, um da situação e um da oposição. Nós temos voto para fazer isso. E um federal ainda podemos fazer? Provavelmente, se for bem alinhado, sim. O que tem acontecido ontem mesmo na Câmara, se você reparar a sessão, você tem vários vereadores ali se lançando como pré-candidatos. Eles, aí eu falo mais da questão da base aliada, eles não sabem. O prefeito Léo não vem a público dizer quem ele apoia, qual que é a ideia dele, se vai o Ademir, se não vai, se vai alguém do partido dele. Então, como eles têm aquilo que eu falo para você de arco de aliança muito grande, eles têm que conversar muito, convencer pessoas, aplacar egos, diminuir vaidades. Então, quanto mais demorar isso, mais chance de insucesso nós temos em ter um deputado, porque não se alinha logo de modo antecipado.
essa conversa, esse diálogo, esse ajuntamento, isso não é política. Política não é isso. E essa política que tem sido feita nos atrapalhou. Porque se você for analisar nos últimos anos o representante que a gente teve e a não representação da atual legislatura, da atual Assembleia, muito em função dessa política antiga. Por que já não se senta, já não se conversa, já não se fala, olha, o prefeito não vai sair? Bom, isso já foi uma coisa boa, já disse, eu não vou, já destrava todo mundo. Agora vamos sentar, vamos reunir, eles da parte deles, nós da parte, com posição, situação, Sim. Vamos definir. E essa definição prévia é que traz chance de sucesso. Porque o Osso você já sabe quem vai sair, Nininho, Max Russo, você citou, Botelho, Janaína, já estão sabendo que vai sair. Nós ainda não sabemos, nós não temos um candidato. Quem é o candidato da situação, da base? Então não tem. Então eu entendo que essa política velha de deixar para a última hora pode trazer insucesso. O tempo é nosso inimigo, o nosso papo. Tudo bem, ótimo. Mas eu quero reservar esse final do programa, e eu sempre coloco isso. A gente procura, como você viu aqui, a gente abordar todos os assuntos, né? Mas esse jornalista, esse repórter não é perfeito. E eu não tenho guia nenhum. Sim. Guia é Ótimo. a minha pauta é minha cabeça. Então ficou alguma coisa que você gostaria de falar, que eu quero que você use o nosso espaço para se expressar com a liberdade que você tem, que você sabe que você tem no Grupo L News. Alguma pergunta que eu não lhe fiz, que você gostaria de esclarecer, que você gostaria de colocar para a população, esse espaço, para a gente finalizar, é aberto a você, pauta livre. Eu agradecer a participação, na verdade, a oportunidade de estar conversando. Você é uma pessoa que já está aí na política, e no jornalismo, e no meio da sociedade há bastante tempo, e a gente está começando. Então eu sou muito humilde em agradecer você por essa oportunidade, porque a gente, enquanto oposição, tem pouco espaço na mídia, né? A gente quase não é tratado nos veículos de comunicação. Agradecer essa oportunidade e dizer que o ano que vem é importante mesmo que Primavera se junte, não tire seu voto daqui, vamos manter o nosso voto em Primavera. O ano que vem eu vou estar trabalhando, olha, vote, eu vou estar pedindo, né, na pré-campanha, na campanha, para eu conseguir chegar lá, mas não vou desmerecer o outro candidato. Olha, se não for para escolher a mim, que escolha o outro, mas vamos deixar o nosso voto na cidade. A gente tem que fazer uma campanha ali, juntamente com a classe política, aí oposição, situação e tudo mais. Deixe o seu voto em Primavera, senão nós não vamos conseguir evoluir. Eu quero te cortar um minutinho. Pois não. Eu quero pedir para os grupos de WhatsApp, pelo amor de Deus, gente, vamos parar de malhar nossos candidatos aqui de Primavera, seja quem for. Seja quem for. Olha, nós não malhamos Ulisses Moraes. Veio aqui e fez quantos votos? Nós não malhamos, porque são de fora. Então a gente não fica aqui. A gente só fica malhando os nossos. Vamos mudar a estratégia. Vamos unir. Eu ia convidar o vereador para a gente finalizar num pacto. Num pacto de ele sendo candidato, ele apoie como candidato o seu nome, as suas propostas e todo o público que assim entender que ele seja um bom candidato. Mas que, se tiver um outro candidato, vamos apoiar Primavera. Só que ele já falou isso. Ele já falou que ele vai atuar dessa maneira. Então, eu só tenho que te agradecer por pensar assim. Nós temos que defender Primavera. Sim. Vamos parar de falar mal, o grupo de WhatsApp, vamos parar de falar mal dos nossos candidatos. Você não gosta do Adriano? Por favor, respeite o posicionamento dele. Você gosta do Adriano? Parabéns, vote nele. Você gosta do Léo? Parabéns, vote no candidato do Léo. Você não gosta do Léo? Tranquilo, beleza, não vote no candidato. Mas vamos defender os nossos. Concordo plenamente. Exalte o seu candidato, não ofenda o outro. Exato. E o ano que vem, se tudo continuar desse jeito, eu faço questão de realmente, não voto em mim, mas voto no outro, tá? Tudo bem. Adriano Carvalho, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, vereador atuante na Câmara, eleito o policial rodoviário federal do ano pela ACIP em votação popular. Nós do Jornal L News ficamos muito honrados com a sua presença e muito gratos por trazer a sua visão, por trazer os seus posicionamentos, a sua opinião. E o espaço é aberto para todas as correntes que trabalhem pelo bem da cidade. Pode ser que eu não concorde com alguma coisa que ele falou. Pode ser que eu não concorde com alguma coisa que eu não falo. Sim. Não tem problema. Mas é da conversa, do bate-papo, que os dois crescem. Os dois evoluem.
Esse é o trabalho da oposição e da situação. Adriano, mais uma vez, uma honra, um abraço. Igualmente. A Érica. Érica, assessora do vereador, obrigado pela presença, ela também está aqui nos estúdios com a gente, nos estúdios Sala. Um grande abraço para você, até o próximo encontro.